a música Abacateiro, né? Que é maravilhosa. E eu tinha, sei lá, devia ter uns 8 anos, não sei. E eu achei durante anos que o abacateiro, com quem o Gil fala na música, era um vendedor de abacate. E não a árvore abacateiro. E não é um vendedor de abacate? Não é. É um abacateiro. Se inscrever no nosso canal do Polo Cultural, ativar o sininho lá e seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E você tem uma coisa nas suas poesias que é um lance de capturar lapsos da realidade, assim, né? Eu queria que você falasse o que são esses lapsos. Nossa, é difícil dizer, até porque são lapsos, né? Mas acho que tentar captar momentos de indefinição ou de indeterminação. Por exemplo, momentos em que a linguagem falha, né? E que a gente acaba se identificando ou se aproximando de seres ou de coisas que são não humanas, né? Então, me atrai muito a figura dos animais, a questão da loucura, da demência. Então, são esses estados um pouco gaguejantes, assim, né? Em que a gente perde a capacidade de articulação e acho que também trabalhar com lapsos temporais, né? Ou com essas idas e vindas do tempo. A questão da memória é super importante para mim, então acho que eu tento perceber como a história, os corpos se imprimem nos lugares e nas coisas. Acho que são questões que eu estou trabalhando bastante. E eu gosto também de pensar em mal-entendidos da língua, né? Em palavras que podem significar duas coisas ao mesmo tempo. E também sobre os lapsos, eu gosto muito, uma prática que eu tenho tido, de ficar muito atenta às coisas que os meus amigos e amigas, que não são poetas, mas que no meio de uma conversa dizem coisas muito inusitadas e que aquilo, na hora eu pego o celular e anoto e aquilo vai parar em algum poema, sabe? Como é que foi que uma amiga minha disse? A gente estava conversando e, sei lá, depois de uma cerveja ou outra, em vez de falar luvas de pelica, ela falou luvas de pelanca. Então essas coisas eu gosto, eu acho muito curioso, enfim, e vou anotando. Numa outra conversa, uma amiga mineira, a gente estava falando sobre religiosidade, Deus, e ela é uma pessoa que tem enfim, uma relação com isso, muito mais do que eu. E a gente pediu que ela explicasse, então, o que era Deus para ela. E ela ficou muito atrapalhada, né, para responder essa pergunta, que, aliás, é muito difícil. E aí ela respondeu, Deus é um trem. Então tem esse trem mineiro, né, que é uma coisa, mas também é linda essa imagem, né, de Deus como uma coisa que atravessa, enfim. Então esse tipo de fala, que às vezes é um lapso da linguagem, enfim, uma falta de capacidade de explicar as coisas, enfim, ou, enfim, essas expressões me comovem bastante. Que só a poesia, como estrutura, dá conta de incorporar e tal. Deixa eu ver. A primeira representação do homem foi sua sombra projetada no riscado da pedra. O homem pintava as paredes com leões e cavalos para falar daquilo que era e não era seu, para falar do movimento, para falar talvez de algo que pressentia perder. Me pergunto se esse homem gargalhava, se há motivo para rir quando não há palavra, se os corações trincavam e se nos sonhos os dentes caíam. Para o homem que animava cavalos e leões de 8 patas, haveria quem sabe a loucura? Me pergunto em que momento o homem deixou de ser a fluidez do homem para ser também a sua duração. Entre os animais perfilados há um bisão que nos encara com olhos tristes e barba, um bisão que encara com olhos tristes e barba não o seu pintor, mas o homem do futuro. A primeira representação do homem é a mulher abraçada por um búfalo, é a sombra do homem que dança,
e vira bicho sob as tochas, é a mão do homem muitas vezes marcada em vermelho no riscado da pedra. Não Você sei. vem da música, não? Ou a Não. música te levou para a poesia? Eu acho que meu primeiro contato com a forma poética foi através da música popular brasileira, né? Então, sempre escutei desde criança muito Caetano, Gilberto Gil, Rita Lee, e eu acho que isso despertou muito interesse pelas palavras e pela, enfim, articulação da palavra com a melodia e tudo. Porque acho que, a princípio, quando a gente ouve uma música na infância, muitas vezes a gente pronuncia, decora até a música, mas não atina tanto para o significado de cada palavra, né? Ou então interpreta mal. Eu tenho uma história engraçada que eu ouvia muito Gilberto Gil, né? Quando saiu o disco acústico dele, ele riscou no toca-discos. E aí a música Abacateiro, né? Que é maravilhosa. E eu tinha, sei lá, devia ter uns 8 anos, não sei. E eu achei durante anos que o abacateiro, com quem o Gil fala na música, era um vendedor de abacate. E não a árvore abacateiro. E não é o vendedor de abacate? Não é. É um abacateiro, né? Surpreendentemente. Então, acho que essa curiosidade pelas palavras, esses mal-entendidos, né, que vão se revelando ao longo do tempo, foram me fascinando bastante, enfim. É que a música ela tem uma métrica que você sempre vai escutar a poesia daquele jeito, né? Sim. Uma poesia escrita, você pode ler-la de várias formas, Sim. né? Pode te levar para outros lugares, assim. Eu acho que essa questão da voz na poesia tem ficado mais presente para mim, mas eu, durante muito tempo, tive uma relação um pouco instável com a minha voz, assim. Acho que muita gente já sentiu isso, né? De um estranhamento com a própria voz, enfim. E aos poucos, em algum momento eu comecei a fazer aula de canto, por hobby, assim, né? Porque eu, sei lá, sempre gostei disso. E isso me ajudou a me familiarizar um pouco mais com a minha própria voz. Mas mesmo assim, em vários momentos da minha vida, a fala se tornava um pouco custosa, sabe, para mim. E aí eu acabei até falando sobre essa questão da voz nesse último livro e tal, sobre como a voz, o estranhamento da voz tem a ver com o fato de que ela é algo que sai do corpo, né, que se lança para fora, mas que também volta imediatamente através da escuta. Então, enfim, acho que é uma questão para mim. Começando a frequentar leituras e tudo mais, e ouvindo alguns poetas, e principalmente algumas poetas mulheres que sabem ler muito bem, eu acabei incorporando isso na minha prática, a princípio de uma forma solitária. Então, eu comecei a dizer os meus poemas em voz alta enquanto eu escrevia. E acho que isso transformou bastante minha escrita.